Olá, dragzinhos e dragzinhas, tudo bem com vocês? Titia voltou, Titia estava sumida, né? Nas redes sociais. Mas Titia voltou nesse plantão de domingo, porque tem um vídeo aqui do YouTube que eu quero trazer para vocês, para a gente reagir juntas, que é como é a vida de uma pessoa trans em países onde a religião, né, e o modo de governo, porque isso está muito mais ligado ao o governo dita regras em cima de uma suposta Bíblia, em cima de um suposto livro. E eu queria que a gente reagisse a esse vídeo. Vamos assistir juntas? Então, aqui, ó, vamos colocar no comecito e a velocidade vamos dar uma aceleradinha. Deixa eu colocar assim, ó. Isso, para ficar bem. E aumentar o volume. Vamos lá. Oi, eu sou o Felipe e existe um país que só perde pra Tailândia. Sim, o país das Ladyboys em todo o mundo no número de cirurgias de readequação de sexo, tradicionalmente conhecidas como cirurgias de mudança de sexo, mas a gente já vai falar sobre esse termo. E faz isso há mais de 40 anos, com um histórico complexo de discussão sobre gênero. Só que por mais que você esteja pensando em um país mega progressista e esquerdista do ocidente, eu tô falando do Irã. Sim, o mesmo país que é uma teocracia muçulmana ultraconservadora que pune homossexuais os por guindastes em praça pública. Eles têm até nomes específicos para aplicar penas específicas. Homem com homem é lavat, mulher com mulher é moçarreque. Então calma, porque não é tão simples assim. A gente não tá falando de um país islâmico conservador de repente ficando mais progressista. Discutir gênero e sexualidade já é um tema cheio de polêmica aqui mesmo no ocidente. Imagina então em países do Oriente Médio. E é exatamente isso que vamos investigar no vídeo de hoje. O vídeo tá polêmico demais, mas também tá muito bom. Vem comigo. Pouco se sabe sobre a maneira como gênero e sexualidade eram vistos nessa época. No entanto, as influências culturais de civilizações vizinhas, como os elamitas e os mesopotâmicos, sugerem que o gênero não era uma categoria rígida. Em algumas regiões, havia espaço até para papéis fluidos ou múltiplos, especialmente em contextos religiosos e sociais. Não tinha, obviamente, o vocabulário moderno de gênero, nem uma sigla estranha com 259 letras, mas as práticas culturais apontam para uma compreensão mais diversificada do que significava ser homem ou mulher. Com a chegada do Islã no século VII, a conquista árabe trouxe consigo novos sistemas jurídicos e sociais para a antiga Pérsia. Eu achei interessante a gente ver esse vídeo juntas, porque tem muito influenciador, tem muita pessoa aqui no YouTube mesmo que quer colocar que essa coisa de ser transexual, né? Essa coisa da transexualidade é uma coisa da cultura woke, é uma coisa de agora. E quando a gente vê aqui no meu canal, eu vou trazer sempre vídeos dessa modalidade, que as transexuais, né, as pessoas trans, e abrangindo também, estendendo isso também para os gays e para as lésbicas, nós sempre existimos, né? Até na Bíblia é comentado de uma ilha lá que tiveram que tacar fogo, porque tinham vários homens que se pegavam com outros homens, né? Então, só para que a gente, quando vá, ou quando a gente veja conteúdos desses que tentam colocar que a transexualidade é uma coisa agora da cultura woke, que eles querem que você seja trans. Não, a transexualidade sempre existiu e esse rapaz está falando tá trazendo dados aí de datas do século XVII, né? Então, tem um outro vídeo aqui que eu vou deixar passando no canal, no card também, que a gente trata das hijras, das transexuais na Índia, e a gente vê que elas já estavam lá antes de Cristo, né? Mas, enfim, só para a gente ter argumento aí, quando a gente for debater esses assuntos com esse tipo de pessoa. O Islã, como religião e estrutura política, estabeleceu leis que abrangiam muitos aspectos da vida, incluindo o gênero e os seus papéis. E para entender, a gente precisa falar mais do que sobre o Corão. É preciso falar dos hadiths, os registros das palavras e ações do profeta Muhammad, que são uma fonte secundária fundamental da lei islâmica. Nos hadiths, os mukanatun, plural de mukanat, aparecem frequentemente. Algumas narrativas os tratam como figuras neutras ou até cômicas, principalmente quando eram músicos ou artistas. Outras são menos generosas, condenando as suas maneiras por serem contrárias às normas masculinas. Mukanat vem da raiz árabe kanata, que significa afeminado
refinado ou suave. Em um hadith relatado por Abu Hurairah, amigo pessoal de Muhammad e um dos caras que mais escreveu sobre o profeta, é mencionado um muqannat que trabalhava como músico e servente nas casas de mulheres em Medina. Ele é retratado sem muita oposição, ou até mesmo de forma cômica, por causa do seu comportamento afeminado e a sua posição social subordinada. O profeta encontrou um muqannat na casa de uma de suas esposas, e ele estava entretendo as mulheres com piadas e observações como: se o fulano se casar, ele será recebido por ela com 4 dobras de carne na frente e 8 atrás. Esse tipo de comentário feito pelo tal muqannat era considerado inadequado, mas não resultou em uma punição imediata. Já em outro hadith, relatado por Aisha, esposa de Muhammad, há uma repreensão direta a um muqannat pelo seu comportamento e linguagem, considerados ofensivos. Mas calma que talvez não seja o que você está pensando. O hadith menciona que o profeta ordenou que o muqannat fosse expulso da casa das mulheres por suas atitudes. O profeta entrou e havia um muqannat presente com as mulheres. Ele falou de maneira insinuante sobre o corpo de uma mulher e como ela poderia agradar a um homem. O profeta então disse: não permitam que ele entre mais nas casas de vocês. Ou seja, uma das poucas vezes que um gay incomodou o profeta máximo do Islã foi quando ele veio com um papinho de hétero. Uma coisa meio, essa galinha aí tá com um cheirinho de lobo. E isso é reforçado na hadith escrito por Abi Dawood, onde ele escreve: o profeta permitiu a presença de um muqannat em casas femininas, desde que ele fosse conhecido por ser impotente e não demonstrasse interesse pelas mulheres. Ou seja, até mesmo o profeta do Islã parecia ser de boa com homossexuais ou transexuais, contanto que eles fossem 100% homossexuais ou trans mesmo. Isso porque para eles a homossexualidade não é um pedaço da identidade, mas sim uma prática. E enquanto não for praticada, tudo bem. Então é analisando a jurisprudência islâmica que a gente entende como o Islã tradicionalmente tratava tudo aquilo que não era hétero. E surpreendentemente, eles tinham meios bem sofisticados para reconhecer o que havia além de homem e mulher. Foram os séculos 19 e 20 que trouxeram as transformações mais visíveis. Durante o reinado da dinastia Qajar, a modernização e a influência ocidental começaram a moldar novos entendimentos de gênero, principalmente quando Reza Pahlavi deu um golpe de estado nos Qajar, instaurando o início da sua própria dinastia. Sob o regime dos Pahlavi, o Irã passou por várias modernizações, não apenas com a infraestrutura, mas social também. Houve investimento na saúde e educação, mulheres ganharam o direito de votar, estudar e trabalhar, homens perderam o direito de posse das mulheres como propriedade, o uso do véu foi proibido e um estilo de vida ocidental foi cada vez mais reforçado. Isso, claro, sob o custo de você simplesmente desaparecer sob as mãos da SAVAK, a polícia secreta do líder. Resumindo, um processo histórico complexo, mas que manteve a visão conservadora da época em relação a tudo aquilo que não fosse hétero. Qualquer relação fora de homem e mulher casados permanecia crime. A definição de homem e mulher é que continuava gerando debates. Até porque era uma lei que não era reforçada com tanto afinco. O problema era a prática de forma legal e não o comportamento social, lembra? Entre as elites era comum e ninguém se espantava. Mas em 1930, um caso abalou os padrões médicos e culturais do Irã. Não pela novidade, mas pela extensão da cobertura. Kubra, um jovem de 18 anos, foi protagonista de um debate médico e religioso ao exigir uma cirurgia para transformar o seu corpo predominantemente masculino em feminino. Ele, que mais tarde seria reconhecida como ela, não apenas solicitou o procedimento, mas o fez com um apelo extremo, afirmando que a sua vida estaria em risco se a transformação fosse negada. A operação foi conduzida pelo Dr. Karl Atbari e retratada como um marco do progresso médico. Kubra foi descrita pelos jornais como uma criação maravilhosa, ou Kilkat-i-Ajib, uma expressão que misturava a curiosidade científica da modernidade com tradições religiosas que exaltavam as complexidades do corpo humano como evidências do poder divino. Seu caso se tornou símbolo de uma nova abordagem médica no país, posicionando o Irã como um lugar onde ciência e fé podiam convergir para resolver anomalias corporais. Só que 4 anos depois, em março de 1934, outro episódio marcante jogou as percepções culturais e legais sobre a sexualidade no Irã na direção oposta. Conhecido como Asghar, o assassino, Asghar Eghati foi o primeiro serial killer registrado no Irã do século XX. Nascido em Borujerd, ele cresceu em uma família como histórico de atividades criminosas, incluindo seu pai, um bandido notório. Após se mudar para o Iraque com a família na infância, Asghar começou a abular e assassinar adolescentes em Bagdá aos 14 anos, crimes que o levaram à prisão por várias vezes. Durante a sua permanência no Iraque, ele confessou ter matado 25 crianças e adolescentes, frequentemente por afogamento, antes de fugir para o Irã em 1933. No Teherã, ele continuou os seus crimes, matando outros 8 jovens e descartando seus corpos em áreas remotas da cidade. Após uma investigação extensa, Asghar foi preso em 1933, confessou os assassinatos e foi julgado em 1934, sendo condenado à morte. Ele foi em 6 de julho de 1934 em Toopkhané, no Teherã, em frente ao sistema de justiça nacional. A mídia pintou Asghar como um homicida pervertido e encontrou na sexualidade dele uma razão para os seus crimes, consolidando a homossexualidade
masculina como um perigo moral e social. E aí, o caso não ficou confinado ao noticiário. Ele migrou para os textos de psicologia e criminologia dos estudiosos lá da época, sendo citado como exemplo de sadismo sexual desviante. Curiosamente, é o nome capaz de Manhunt 2. Quem lembra desse jogo, hein? Eu adorava na minha adolescência. Enquanto a homossexualidade ia virando cada vez mais coisa de delinquente, as décadas seguintes tiveram um aumento significativo na visibilidade de histórias de indivíduos intersexuais. Revistas populares do Irã e Teherã, como o Kvandanira, começaram a documentar casos como o de Biruz Nuri, agora identificado como um homem trans, anteriormente chamado de Martia, uma mulher. Como eu disse, essas histórias frequentemente acompanhadas de fotografias mostrando um antes e depois eram apresentadas como narrativas de superação e cura, reforçando a ideia de que estavam tão avançados cientificamente que os corpos com disforia de gênero poderiam ser corrigidos pela medicina sem muitos problemas. Não era um mar de flores, mas dava pra dizer que nessa questão o Irã caminhava em direção à aceitação e ao acolhimento. E aí as coisas ficaram ainda mais confusas depois da Revolução Iraniana. Em 1979, a derrubada do Shah Mohammad Reza Pahlavi pôs fim a séculos de monarquia atrás de monarquia no Irã e abriu caminho para a fundação da República Islâmica, sob o comando do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Se o Shah significa rei, esse título Ayatollah designa um clérigo xiita de altíssimo prestígio e autoridade, e o Khomeini o usou para fundir religião e Estado como nunca antes. Fazendo uma comparação com o cristianismo, que é mais próximo de nós, ele era tipo um papa no Vaticano, autoridade religiosa, mas também política e militar. Ele transformou o Irã em uma teocracia, baseada na Sharia, um sistema jurídico derivado do Islã, que regulamenta desde a vida cotidiana até questões mais complexas de justiça e moralidade. A Sharia se baseia no Corão e nas hadiths que eu citei anteriormente, mas a lei não é aplicada como na sola escritura do cristianismo. Para isso, existe o ijtihad, que significa esforço de reflexão. Ou seja, os sábios, chamados de ulema, e os estudiosos do Corão, chamados de mufti, interpretam o texto até chegar num consenso da sua aplicação. Logo após a Revolução, todo o caminho aparentemente progressista que a dinastia Pahlavi seguia deu um 180, e as políticas sobre gênero e sexualidade mudaram drasticamente para um lado e pro outro. A homossexualidade foi não apenas criminalizada, mas punida com a morte, e dessa vez era coisa séria. Qualquer relação entre pessoas do mesmo sexo passou a ser considerada uma afronta direta à moral islâmica e à ordem social que o novo regime desejava instaurar. E aí, em 1986, o Irã passou a oferecer cirurgia de mudança de sexo de graça e dinheiro para quem fizesse o procedimento. Em um movimento estranhamente contraditório, o Khomeini emitiu uma fatwa, que é um decreto jurídico islâmico, autorizando 1986, além da cirurgia de readequação sexual, elas ainda ganhavam dinheiro do Estado, né? Bom frisar isso. cirurgias de redesignação sexual para pessoas diagnosticadas como transexuais. Preste bastante atenção nessa palavra, diagnosticada. Khomeini baseou a sua interpretação da Sharia em princípios islâmicos como darura e niya. Darura, ou necessidade, justifica medidas excepcionais, ou seja, exceções à regra, para aliviar o sofrimento, nesse caso, a disforia de gênero. Enquanto a niya, ou intenção, avalia as motivações de uma pessoa antes de determinar a moralidade das suas ações. Sob essa ótica, a cirurgia de redesignação sexual passou a ser considerada uma forma de aliviar o sofrimento psicológico e social de indivíduos diagnosticados como transexuais, desde que houvesse intenções sinceras. Se antes você tinha relatos soltos aqui e ali, o novo líder colocou na lei que seria permitido. Foi nesse contexto que o Irã se tornou um líder mundial em cirurgias de redesignação sexual. Inicialmente limitadas a pessoas intersexo, os procedimentos se expandiram para incluir transexuais diagnosticados por médicos. O governo passou a subsidiar os procedimentos e chegou a pagar um benefício equivalente a mais de $1.000 para que a pessoa pudesse reestruturar a sua vida. Mas, como eu falei, processos históricos são bem mais complexos. Embora o governo financie as cirurgias, o acesso a cuidados pós-operatórios como terapia hormonal e suporte psicológico permanece precário. E parte do diagnóstico inclui passar por várias entrevistas e palestras para tentar te converter de volta à heteronormatividade. Além disso, muitas dessas operações não ocorrem por escolha livre, mas por coerção. Homens gays, enfrentando a possibilidade de pena de morte por sua orientação sexual, frequentemente são pressionados a se submeterem à transição de gênero como um meio de escapar da perseguição. Essa política usa a legitimidade dos processos que já conhecemos para transgêneros e intersexo estabelecidos lá na década de 80 para mascarar uma repressão brutal, forçando indivíduos de volta à dicotomia original. A historiadora Afsaneh Najmabadi fala sobre isso no seu livro Professando Seu Eu, Transsexualidade e Desejo pelo Mesmo Sexo no Irã Contemporâneo, que aliás foi base para uns 70% desse vídeo aqui. Ou seja, essas políticas atuais não surgiram do nada, mas são parte de um contínuo de esforços do Estado para controlar o corpo e a identidade, moldando o cidadão conforme as exigências do momento político. Nunca foi sobre progressismo, e sim sobre o uso das necessidades humanas como ferramenta de controle. Quem diria, né? Mas não muda o fato de que eu acabei de te dar um ótimo quebra-gelo na mesa de bar. Chega na gata e fala: você sabia que o Irã é um dos países que mais faz cirurgia de readequação de gênero no mundo? Eu te garanto que todo mundo vai parar pra te ouvir. Ou te expulsar da mesa, sei lá. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima.
Então é isso, pessoal. Eu queria saber o que que vocês acharam, se vocês conheciam essa história das pessoas trans no Irã e no Iraque. E verifica se você está inscrito no canal, não deixa de deixar aquele like bem gostoso e a gente se vê no próximo plantão.